Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aí dando início a mais esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos estar orando para dar início a esse culto. Nessa hora, vamos estar inclinando nossa cabeça, falando com o nosso Deus nesse momento. Pai Santo, Deus querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia. Somos gratos porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Rogamos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor continue, Senhor, nos livrando de todo mal. Pai eterno, nós queremos Te pedir também perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos pecadores, somos falhos. Sabemos que estamos muitas vezes distantes da Tua vontade. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados e, Pai eterno, fale conosco através da Tua santa palavra nesse dia. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias então, no Salmo 89. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Salmo 89, do verso 1 ao verso 7. Diz assim então a palavra de Deus: Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a Tua fidelidade Tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a Tua posteridade e firmarei o Teu trono de geração em geração. Celebra os seus olhos, celebra os céus, as Tuas maravilhas, ó Senhor, na Assembleia dos Santos, a Tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Esse é o nosso Deus. Para Ele que nós cantamos, louvamos, engrandecemos, e nessa hora nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus nessa hora. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estante aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho
eu te quero mais. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias então, no Salmo 133. Salmo 133, nós vamos estar lendo esse salmo todo e fazendo uma reflexão nesta palavra, nessa hora. Salmo 133. Diz assim a palavra de Deus: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi, um salmo conhecidíssimo de toda a igreja cristã, e é um salmo muito belo, porque ele fala de uma união, de algo, de uma comunidade, de uma comunhão, né? É o que esse salmo está dizendo. Tanto é que aqui no título, na minha Bíblia, está a excelência da união fraternal. Está falando de uma comunidade, está falando de uma comunhão, está falando de pessoas que se reúnem, que estão juntas para adorar e bendizer ao nome de Deus. E ali essas pessoas são ricamente abençoadas conforme a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é que Deus, ele é um Deus pessoal, isso é verdade, mas é um Deus que lida com a sua igreja. Tanto no Antigo como no Novo Testamento a gente vê Deus falando ao seu povo, Deus falando aos seus eleitos, Deus falando a pessoas que estavam juntas justamente para adorar a Ele, bendizer ao nome dEle. Então, Deus se relaciona com o povo. Que povo é esse? No Antigo Testamento todo a gente vê descrições do povo de Deus, do povo que Deus chamou, do povo que Deus relaciona, do povo que Deus vocacionou para fazer diferença em meio à sociedade da sua época. Deus se relaciona com esse povo. Deus se relaciona com pessoas, mas Ele se relaciona com a comunidade igreja, com o organismo igreja, com essa união entre irmãos. É ali que Deus relaciona. Deus se relaciona conosco através do seu corpo, que é a igreja, que é o povo dele, escolhido por ele. Então esse é o primeiro grande destaque que a gente pode dar aqui nesse salmo, que Deus, o último verso aqui é claro, no final ele vai falar assim, no final do verso 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali é onde os irmãos estão unidos, vivem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus se relaciona com o seu povo. E a gente não vê um povo de uma pessoa só, certo? A gente vê um povo, pessoas, algumas pessoas juntas se reunindo com união, com amor fraternal, justamente para serem abençoados, para viver uma vida diante de Deus. Esse é o primeiro grande destaque que eu queria fazer. O segundo grande destaque que a gente pode observar nesse texto é que esse local, esse povo, é um povo que é um local de confiança. O verso 1 aqui vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ou seja, é um local onde existe uma confiança entre os irmãos. É bom, é agradável estar unidos. É agradável estar entre a família da fé, entre os irmãos. E aí a gente pode encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades para
para relacionar isso, porque a igreja é feita de seres humanos, e seres humanos são falhos. Uns erram com os outros e etc. Mas mesmo assim, segundo o salmista, segundo Davi, é algo precioso. É bom estar junto com os irmãos, juntos com a família da fé. Por quê? Porque é um local de confiança, é um local de verdade, é um local verdadeiro. É um local onde nós podemos contar uns com os outros. É um local onde nós podemos dedicar a nossa vida uns para com os outros. E isso deve ser uma verdade no nosso coração, na nossa vida. É bom estar juntos como família da fé. Como a gente costuma dizer, a dor de cada um deve ser a dor de todos. E a alegria de cada um deve ser a alegria de todos. E a gente deve aprender a conviver e viver essa realidade na nossa vida, na nossa caminhada e junto com irmãos da fé. Então a primeira realidade é essa, que Deus se relaciona com o povo. Que povo é esse? É um povo que as pessoas devem confiar umas nas outras, e justamente porque existe uma verdade, essa verdade que vem da própria palavra de Deus. E quando a gente segue o texto aqui, o verso 2 vai falar assim, como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que está querendo dizer ali? Arão foi um dos primeiros sacerdotes, né? É interessante isso, porque a ideia aqui é falar de um povo que é tão unido que o que o sacerdote fazia? O sacerdote representava o homem até Deus. Ele levava as petições, as ofertas, os sacrifícios a Deus. E essa família, a igreja, o povo de Deus é tão unido que um passa a interceder pelo outro diante de Deus. É um exercício sacerdotal que a igreja deve ter para com os seus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Um membro da igreja deve cuidar do outro membro da igreja. E vice-versa. Deve ser um cuidado mútuo. Isso é ser sacerdote, é estar junto, é ser sacerdote do outro, é servir ao outro e não se autosservir. Então, nessa comunidade, nesse povo que é eleito de Deus, existe uma confiança, existe a verdade e existe também uma doação de uns para com os outros. Essa é a realidade que a gente pode ver e observar aqui nessas palavras. É mais ou menos isso que Davi quer dizer sobre esse relacionamento fraternal, que nós devemos sim amar uns aos outros a tal ponto de servir uns aos outros e servir de sacerdócio real um para com o outro diante do nosso Deus. E é bem complexo isso muitas vezes no nosso dia. Mas vamos seguir aqui para uma última realidade. Esse povo que Deus relaciona com ele é um povo que deve ter uma confiança, deve ter uma verdade, deve servir uns aos outros nesse sacerdócio santo do Senhor. E no meio disso tudo é ali que Deus ordena a sua bênção. Quando que Ele ordena a sua bênção? Quando o povo está unido fraternalmente em amor, em adoração verdadeira a Deus, numa confiança intrínseca a Deus, numa união fraternal, como está descrito aqui no Salmo, é nessa hora que Deus ali ordena a sua bênção, a sua graça derramada sobre o seu povo. Ou seja, o povo é agraciado quando está unido verdadeiramente, quando está junto um com o outro verdadeiramente, quando está de fato servindo um ao outro, de fato
entregando a sua vida pelo outro, em outras palavras, vivendo um pelo outro. Acho que a grande lição que a gente pode tirar desse salmo para os nossos dias é uma lição de podermos observar de fato uma realidade. Como tem sido a nossa vida como igreja do Senhor? Quais são as demandas do nosso próximo, dos membros da igreja? Quais são as situações de cada membro? Nós precisamos entender e buscar ajudar uns aos outros na medida que for possível para cada um de nós. Não digo financeiramente, digo talvez num abraço, num aperto de mão, de uma conversa e etc. É preciso a gente entender isso como família da fé. Essa união fraternal deve ser algo latente no nosso coração, principalmente em dias tão difíceis como de pandemia que estamos vivendo. Um dia onde nós estamos distantes uns dos outros fisicamente, nos vemos às vezes pouco, mas nós devemos ter o coração um pelo outro, em oração, em intercessão, e sempre, quando possível, estar juntos como família da fé. Está aí a importância também de servir a Deus juntos uns com os outros. Está aí a importância também de poder adorar ao Senhor, bem dizer ao nome dEle, juntos, na casa do Senhor. Está aí a importância também de ter tempo, nesse mundo tão corrido muitas vezes, de ir à igreja, de prestar um culto ao Senhor juntos como família da fé. É excelente estar junto com irmãos. A palavra de Deus é muito clara. O verso 1 vai dizer: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E quando os irmãos se unem, de fato, verdadeiramente, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, você já parou para pensar que a adoração que a gente faz aqui é um prenúncio, é um prelúdio de uma adoração eterna? Como nós estamos adorando aqui? Verdadeiramente, nessa união fraternal? Se não estamos, é a hora de começarmos, para o louvor da glória de Deus, para que nós possamos adorar, bendizer ao nome do nosso Redentor, o nosso Salvador. Que em nome de Jesus nós possamos sim, de fato, adorar a Deus na beleza da santidade dEle, em comunidade, como igreja, nessa união fraternal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o restante do seu dia e o restante da semana. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao Teu santo nome. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder fazer parte da Tua santa igreja. Pai eterno, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos de fato entender essa união fraternal com amor, ó Pai, a cada um de nós, ao nosso próximo, ao nosso irmão, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos livrar de todo mal. Abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai, que nós possamos ter o desejo, a vontade de nos reunir para louvar o Teu santo nome, juntos, fraternalmente, como uma união de confiança, de verdade, servindo uns aos outros. E que o Senhor mesmo nos agracie, nos abençoe e nos guarde, Pai. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe. No domingo, 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado, e no domingo à noite, às 19 horas, também nós temos um encontro marcado para adorar ao nosso Deus juntos
nesse dia. Fique com Deus, Deus abençoe. Forte abraço.